Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso quarto encontro do curso Desatar Nós, por uma educação crítica no enfrentamento da violência de gênero. O título do nosso encontro de hoje é Dinâmica das relações de gênero, raça e classe. Eu sou a professora Amanda Badarani e estarei com você ao longo desse curso. O ponto de partida dessa nossa aula de hoje é a teoria do nó. A partir daí vocês vão entender como que o nome, se deu o nome do nosso curso e o porquê, a gente fala em Desatar Nós. A unidade temática é interseccionalidade e a teoria do nó frente às violências de gênero. Os conteúdos serão entre teoria do nó e interseccionalidade, compreendendo as tramas de gênero, raça e classe, racismo e sexismo na cultura brasileira e as contribuições do feminismo negro no combate às violências de gênero. O gênero, a raça e a classe. O ponto de partida é a teoria do nó. Hoje vamos desatar nós ainda mais complexos, pois para entender a violência de gênero, não basta olhar para o ser mulher de forma abstrata. É preciso entender essa mulher com todos os seus atravessamentos, todas as formas que atravessam essas mulheres. E é aqui que a teoria do nó se torna essencial. Então, a Safiotti, ela nos fala que esse nó é essa relação que há entre o gênero, a raça e a classe, né? E essa relação forma uma simbiose. Na biologia, a simbiose é quando a gente tem dois indivíduos de espécies diferentes que têm uma relação. Essa relação pode ser de forma harmônica, quando os dois saem beneficiados, e desarmônica, quando um não sai beneficiado e o outro sai. Então, para Safiotti, a simbiose é uma articulação ou imbricação profunda e interdependente entre diferentes sistemas de dominação, e esses sistemas de dominação são as opressões, que sustentam a subordinação das mulheres. E esse que ela falou dessa simbiose envolve o gênero, a raça e classe, e está determinante, está ligado ao que ela fala de dominação e exploração. Então, não se trata de três fenômenos isolados, mas de contradições que se alimentam mutuamente na manutenção do poder. Então, para Safiotti, esses três fenômenos, eles se imbricam e vão determinar essa manutenção da ordem patriarcal, que aí ela fala sempre do patriarcado e coloca a questão da classe do capitalismo. E por que isso importa na escola? Por que devemos estudar e entender sobre essas violências, sobre essa teoria do nó? Então, porque a violência que uma menina negra da periferia sofre, ela tem fios diferentes daquela mulher, uma menina branca de classe média. Entender o gênero como uma construção nos permite questionar as verdades que justificam as desigualdades e a violência no cotidiano escolar. Então, por isso que nós temos que entender toda esses fenômenos. E aí, o próximo que a gente vai falar, o próximo fenômeno, é a interseccionalidade. A interseccionalidade é uma ferramenta analítica para enxergar a sobreposição de opressões. Serve para entender que o racismo, o capitalismo e o patriarcado são parte da mesma estrutura. Então, a Carla Acotirene nos fala que, eu coloquei uma figura aí, está representada para vocês darem uma olhada, que nós vamos ter esse racismo, o capitalismo e o patriarcado em uma encruzilhada. Então, percebam na imagem que tem uma mulher ao centro, e essa mulher ela está sendo atacada, vamos dizer assim, ela está sofrendo as opressões que vêm tanto do gênero, quanto da raça, quanto da classe. Então, essa encruzilhada é isso que a Carla Acotirene chama de interseccionalidade. Esse termo foi cunhado por Kimberly Crenshaw em 1989 e ele nos ajuda a ver essas estruturas, que não apenas elas se somam, mas sim elas se cruzam. Então, é importante a gente entender que tanto o nó que a Safiotti fala, quanto essa encruzilhada da interseccionalidade, elas são parecidos. Lógico que vão ter as diferenças, qual o tipo de feminismo que as utiliza, mas explica, que dá a entender o que é
como que é causada essa violência de gênero, né? E ela não se encontra somente isolada. A violência, ela não acontece por si só, não é de forma natural. Ela tem um lugar de onde ela veio, né? Então, ela tem uma questão estrutural e isso a interseccionalidade e a teoria do nó explica. Como diz a Cotirene, a interseccionalidade é uma ferramenta para enxergar as mulheres que o feminismo tradicional muitas vezes deixou para trás. Então, aquela mulher, a negra, a mulher indígena, a mulher pobre da periferia. E isso a gente não está falando em acumular preconceitos, mas sim entender que a experiência de violência de uma mulher negra é qualitativamente diferente de uma mulher branca. E é isso que a gente tem que entender quando a gente for, né, para a escola. No Brasil, esse nó ou essa encruzilhada tem cores e origens muito específicas. Ao lermos o pensamento feminista brasileiro, encontramos Lélia Gonzalez, que nos ensina sobre a articulação entre o racismo e o sexismo. Na nossa cultura, a mulher negra foi historicamente colocada em lugares de profunda violência e servidão, da mucama à doméstica. E aqui eu vou ler um trecho para vocês do livro Pensamento Feminista Brasileiro. Esse livro, ele está lá em PDF para vocês, no Moodle, para vocês lerem. E dentro, ele é uma compilação de artigos, de textos. E eu vou ler para vocês o da Lélia Gonzalez. O título é Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, Lélia Gonzalez. A primeira coisa que a gente percebe nesse papo de racismo é que todo mundo acha que é natural, que negro tem mais é que é viver na miséria. Por quê? Ora, porque ele tem umas qualidades que não estão com nada. Irresponsabilidade, incapacidade intelectual, criancice, etc. e tal. Daí é natural que seja perseguido pela polícia, pois não gosta de trabalho, sabe? Se não trabalha, é malandro. E se é malandro, é ladrão. Logo, tem que ser preso naturalmente. Menor negro só pode ser pivete ou trombadinha, pois filho de peixe, peixinho é. Mulher negra, naturalmente, é cozinheira, faxineira, servente, trocadora de ônibus ou prostituta. Basta a gente ler no jornal, ouvir rádio e ver televisão. Eles não querem nada, portanto, tem mais é que ser favelados. Racismo? No Brasil? Quem foi que disse? Isso é coisa de americano. Aqui não tem diferença, porque todo mundo é brasileiro acima de tudo. Graças a Deus. Preto aqui é bem tratado. Tem o mesmo direito que a gente tem. Tanto é que quando se esforça, ele sobe na vida como qualquer um. Conheço um que é até médico. Educadíssimo, culto, elegante e com umas feições tão finas, nem parece preto. Lélia Gonzalez. Então, no texto da Lélia, a gente percebe, ela faz uma crítica, né, através aí de uma ironia dentro do texto dela, e ela faz essa articulação entre a dominação de gênero e a discriminação racial. E ela fala também nesse texto dela, que é bem marcante, é o legado colonial que essa mulher tem, a naturalização da mulher negra em lugares de subalternidade, de servidão. Então, ela passou a ser de escrava, da mucama, agora ela é a doméstica, a prostituta. Então, no Brasil, o racismo é o pilar que sustenta as desigualdades de gênero. Então, tanto a Lélia como outras feministas negras brasileiras, né, fala sobre esse pilar que sustenta essa desigualdade de gênero. E a Saffioti vem, né, reforçar isso. No seu livro Mulher na Sociedade de Classes, reforça que o capitalismo brasileiro é dependente dessa desigualdade de gênero. Então, o racismo e o sexismo, eles não são erros do sistema. Eles são o combustível que mantém a máquina funcionando. Na escola, isso aparece quando as expectativas sobre o desempenho ou o comportamento de uma aluna negra são atravessadas por estereótipos, que vêm do período colonial, esses estereótipos que eu estava citando, mas que ainda dita quem merece proteção e quem é naturalmente forte para aguentar a violência. Então, quem merece a proteção seria a menina branca, a aluna branca, e quem aguenta a violência, a menina negra. E aí eu faço a pergunta para vocês, né? Em algum momento,
nessa trajetória acadêmica de vocês, vocês perceberam quando uma aluna ou uma colega de trabalho são atravessadas por esses estereótipos? Esse é o questionamento, né, que eu quero deixar para vocês aqui, que vocês podem fazer, né, as respostas lá no fórum, tá? Então, para continuar, a gente vai ver que a boa notícia é que o feminismo negro brasileiro nos oferece o caminho para o enfrentamento. Então, é isso que a gente está buscando aqui no curso, né, o enfrentamento para essas violências de gênero. Então, Sueli Carneiro, ela fala sobre enegrecer o feminismo, que significa trazer o quê? A urgência da luta antirracista para o centro do debate sobre essa violência. E aí, o que a gente pode aprender com essas teóricas, né? Com a Sueli Carneiro, com a Lélia Gonzalez. Então, a gente pode aprender que temos como combater a violência de gênero na escola, e isso exige um olhar antirracista. Não há como desatar o nó de gênero se o fio do racismo continuar puxando a estrutura. Então, quando a gente vai desatar esse nó, a gente tem que tomar muito cuidado para não acabar puxando mais ainda o outro nó, né? Então, quando ela usa, né, a Safiotti usa essa metáfora do nó, é nesse sentido, né? E o que a gente pode aprender através com essas feministas, e principalmente essas feministas negras, né? A violência de gênero tem cor e classe, e a luta deve ser antirracista. E se nós aprendemos que a violência de gênero tem raça e tem classe, então a gente vai partir agora para o âmbito da escola. Como desatar esses nós na escola? Então, o primeiro, né, para combater a violência é reconhecer que o racismo é uma violência de gênero, validar as vivências de alunas negras e periféricas. Esse momento acaba sendo muito importante, porque essa aluna procura nós, professores, equipe pedagógica, coordenadores, para falar sobre as suas necessidades, quando elas percebem que nós fazemos esse acolhimento. Então, quando nós validamos essa vivência dessa aluna, nós estamos falando, olha, nós estamos aqui, nós somos uma instituição que estamos aqui para lhe acolher, lhe ouvir. E isso é importante no combate à violência. O rompimento com o silêncio. Então, a gente não pode, foi o que eu falei, né, anteriormente, não podemos ouvir uma injúria racial, um racismo, uma violência que seja, por exemplo, assédio, e aí ficarmos calados. Nós temos que falar, nós temos que romper com esse silêncio. E também o letramento racial e de gênero no currículo. Nos nossos próximos encontros, nós vamos estar falando um pouquinho sobre os conceitos, sobre um pouco desse letramento, né, tanto racial quanto de gênero, e é importante colocarmos isso no nosso currículo, colocarmos isso durante as nossas aulas, né, para fazer realmente com que possamos combater essas violências de gênero. E aí eu trago uma pergunta para vocês. Qual nó precisamos desatar hoje? Então, estamos chegando já no final dessa aula e eu gostaria que vocês fizessem esse questionamento para vocês, né? De tudo que nós viemos estudando e lendo até aqui, qual nó precisamos desatar hoje? Então, hoje você pensa, eu dei aula, aconteceu alguma coisa que eu possa, né? O que dá para mudar? Né? E a partir de hoje vocês vão, né, pensar sobre isso. Então, como atividade, nós vamos ter aí o fórum, e no fórum vocês vão discutir como que as tramas de raça e classe afetam o rendimento e a permanência das alunas. Vocês já perceberam isso? Então, vocês já perceberam esse nó, essa interseccionalidade nas aulas de vocês? Qual nó precisamos desatar hoje? Que foi essa pergunta que eu fiz, né? O que vocês recomendam? Então, eu quero que vocês vão lá no fórum, discutam, conversem, façam as leituras de vocês, de acordo com os livros que estão todos lá. Lembrando que os livros eu coloquei, tanto o material para estudo quanto o complementar, são poucos, vocês vão ver lá. Mas existe material muito mais lá na parte da nossa biblioteca virtual. E nessa biblioteca vocês vão encontrar os livros todos que estamos discutindo aqui nas aulas. Também vamos ter, ao final desse nosso encontro, uma aula síncrona. Essa aula síncrona será a apresentação da nossa linha do tempo que foi feita na aula anterior. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, né?
que tenham provocado em vocês a olharem para as tramas que cercam nossas alunas e alunos. E no material de apoio eu deixei o texto clássico, né, esse que eu li um trecho da Lélia Gonzalez, e também o capítulo 4, né, do livro de Safiotti, do Gênero, Patriarcado e Violência, o capítulo 4 intitulado Não há revolução sem teoria. Então é nesse capítulo que ela vai falar sobre essa teoria do nó, explicando bem mais, né, do que eu falei aqui. Então esses dois são leituras obrigatórias, tá bom? Então até o próximo encontro.